Irmãos, vamos passar então o nosso momento de estudo, né? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, que é um dos textos bases que temos usado nessa sequência, que hoje é o último dia, né, dessa sequência. Então vamos lá, Atos capítulo 13. Diz assim, do verso 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me. Só um instantinho. Pois não? Ô, gente, vocês estão de brincadeira comigo. Valeu. Perdão, irmãos. Verso 2 de Atos 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós temos estudado, irmãos, seguindo aí o material do reverendo Arival, esse livro Plante Igrejas, que na verdade é um estudo sobre o livro de Atos, a estratégia do livro de Atos para a plantação de igrejas. E nós temos visto que, dentre as principais características ou princípios, com algumas modificações, né, que nós fizemos aí juntos, nós vemos que o livro de Atos nos apresenta que, primeiro, o objetivo de tarefa da igreja é a obra missionária, né? Nós vemos o Senhor levantando e formando igrejas nesse sentido. Então, relembrando aí alguns princípios iniciais, a obra missionária é a tarefa, né? É uma tarefa prioritária da igreja. Porque, como nós vimos inclusive no Congresso de Evangelismo, através dessa tarefa ou dessa obra missionária, nós levamos a glória de Deus por todas as nações e, ao mesmo tempo, convocamos os eleitos de Deus para louvar e cultuar e bendizer ao Senhor. Vimos também que o segundo princípio é que o Espírito Santo é quem dirige a obra do Senhor. Nós ouvimos aqui no texto de Atos 13, que o Espírito Santo é quem pede para que a igreja separe, é Ele que dota, é Ele que capacita, é Ele quem envia os seus. Vimos também, e é diferente do livro, né? A consagração é a chave para a obra missionária. A ideia de uma vida de consagração a Deus, quanto mais você se consagrar ao Senhor, obviamente, mais você será usado por Deus. Deus usa aqueles que se achegam a Ele. Deus conduz e direciona aqueles que Ele mesmo separou para a sua própria glória. E que vivem em consagração. Em carnalidade você, obviamente, não vai fazer nada. Vimos também que o homem é um método que Deus separou para a obra missionária. Ele podia ter usado anjos, ele poderia ter usado outros mecanismos, mas Ele escolheu você para levar as boas novas. Vimos também que a pregação, portanto, é o meio escolhido por Deus para promover essa obra missionária. O seu testemunho de vida é importante, mas ele não substitui o Evangelho de Cristo Jesus. Por mais impactante que seja a sua história de conversão, isso não substitui a história impactante do próprio Deus encarnado morrer na cruz por você. Esse é o foco do Evangelho. Vimos que também a igreja local é a base para a plantação de igrejas. No caso aqui, a igreja de Antioquia formou um colegiado de pastores e um colegiado de professores, né, os profetas e mestres, para edificar essa igreja e ter mecanismos suficientes para a obra missionária, implantar igrejas em outros lugares. Nós sabemos que o sistema hoje das agências missionárias é, na verdade, uma falha da igreja local. Porque a responsabilidade é que cada igreja fosse, de fato, uma agência missionária.
Porque ela conhece os missionários que está enviando, ela sabe para onde está indo, sabe o tipo de trabalho, o tipo de ensino que está sendo dado. Hoje nós terceirizamos isso muitas vezes com as agências, por uma necessidade, porque a igreja falha, mas a gente acaba muitas vezes investindo em pessoas que nem deveriam estar no campo, ou que estão lá simplesmente para ter uma vida diferente sem ter que prestar relatório praticamente para ninguém. Ou quando prestam relatório, ainda prestam relatórios mentirosos. Quando a igreja local assume essa responsabilidade, você conhece o missionário, ele estava dentro de você, aqui dentro da comunidade, você sabe por que ele foi, para onde ele foi, você vai visitar, ele volta trazendo relatório. A ideia de manter a unidade, inclusive entre as igrejas que estão sendo plantadas, fica muito maior. O sétimo princípio que vimos é que a doutrina da eleição é a motivação da obra missionária. O fato de saber que Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu pessoas para a sua própria glória, e que essas pessoas estão aí no mundo, precisando ouvir o Evangelho, porque o meio para alcançá-los é o Evangelho, através de você, o método que Deus separou, então nos motiva a falar do amor de Deus para as pessoas. Nós não sabemos quem são esses nossos irmãos, e é somente através da pregação do Evangelho que nós vamos ter esse privilégio de encontrá-los. Vimos que também, como característica do livro de Atos, a obra missionária acontece em tribulação. Toda vez que você se consagra a Deus, irmão, perseguições se levantam na sua vida. Não é fácil servir ao Senhor com integridade de coração. Como o próprio Senhor Jesus nos advertiu, às vezes a dificuldade, né, a perseguição se levanta até mesmo dentro da própria casa. O círculo de amizade se levanta, agora o fulano se converteu, agora que coisa louca, né? E as pessoas então passam por dificuldades e lutas, porque missões acontecem em tribulação. A igreja primitiva crescia à medida que ela se consagrava mais ao Senhor, mas isso não isentava a isenção de tribulações. Inclusive, Deus permite que algumas delas venham sobre nós até para nos conduzir. Se nós observarmos aí, dê uma olhadinha, volta um pouquinho a palavra do Senhor aí, no capítulo 8, nesse capítulo 8 diz que Saulo consentia na morte de Estevão, e o verso continua: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Perseguição, de certa forma, muitas vezes Deus nos permite para que as coisas aconteçam. Para que igrejas permaneçam fiéis, irmãos. Às vezes nós temos a perseguição não só externa, mas agora, infelizmente, os apóstolos Paulo, Pedro, João, já nos advertiu, Tiago nos advertiu, Judas nos advertiu, que dentro da igreja há lobos vorazes, e que geram perseguição dentro da igreja. E às vezes essa perseguição é um instrumento até para que a igreja perseguida, injustiçada, se fortaleça ainda mais. No início da era cristã era assim: permaneçam fiéis e coloquem os lobos para fora. O falso profeta, os falsos mestres, observar esses homens. Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Porque era a minoria. Infelizmente nós chegamos na seguinte situação: hoje os lobos são maioria na igreja. E aí as ovelhas muitas vezes têm que sair dela para tentar recomeçar de novo. Olha que situação. Mas isso faz parte desse princípio, que a fidelidade ao Senhor e a obra missionária acontece em
tribulações. O nono princípio que vimos em Atos é que o dinheiro não é empecilho para a obra missionária. Deus nos conduz e muitas vezes sem recursos algum, Ele que faz a obra, o Espírito Santo é o executor. E nós temos visto Deus, na sua graça, levantando os recursos necessários para fazer a sua obra desde sempre. E aí chegamos no 10º princípio, que é o que estamos estudando, e inclusive com uma modificação em relação ao ensino do livro propriamente, que missões são ações, mas são ações intencionais e planejadas. Quando nós olhamos para Mateus 28, nós vemos a estratégia da grande comissão e o próprio Senhor Jesus nos dá ali uma fonte de autoridade, nos dá ali o alcance da obra missionária, nos dá ali o método para se fazer novos discípulos, o tempo que isso vai demorar, ou que nós devemos estar envolvidos nessa obra, ou seja, tudo é muito bem direcionado. Nós já vimos que então toda a obra da redenção foi também planejada. E caminhamos aí em vários textos apontando que a própria estrutura das viagens missionárias de Paulo e da atuação dos apóstolos registrada no livro histórico de Atos foram intencionais. Nos textos que nós já lemos, você vê que eles, em determinado lugar, determinado horário, eles iam então ao templo no horário da oração para começar a pregar sobre Jesus. Eles não foram lá por acaso, mas eles foram lá numa perspectiva intencional e planejada. Eles iam nas sinagogas, eles iam onde estavam reunidos as pessoas, nas praças. Você pega Atos 16, por exemplo, dá uma olhadinha lá comigo. Vamos ver Atos 16. Verso de número 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar do quê? Um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. As mulheres iam para um lugar que parecia que era um lugar de oração, que eles intencionalmente planejaram. Vamos nesse lugar que aqui parece ser um lugar de oração, e as pessoas que vêm aqui, elas já vêm querendo procurar a Deus, vai ser a nossa oportunidade de partilhar do Evangelho. E aí você tem a conversão de Lídia. O verso 14 diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Veja só, irmãos. Fruto de um planejamento intencional. Ainda no capítulo 16, veja o verso 31. Atos 16, 31, o carcereiro, depois da situação que eles foram presos e libertos de modo sobrenatural, o carcereiro pergunta, o que ele deve fazer para ser salvo. E o verso 31 nos diz assim: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e não só ao carcereiro, mas também a todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Mesmo diante da perseguição, irmãos, mesmo depois de ter sido açoitado e preso, eles não perdem a oportunidade. Quando alguém lhes perguntava, o que eu faço para ser salvo? Eles apresentaram não só uma promessa, mas pregaram a palavra para o carcereiro e todos os seus, e aí todos aqueles parentes do carcereiro que haviam crido foram batizados. Veja, não há lugar para você pregar o evangelho de um modo específico. É lá perto do rio, onde aparentemente era um lugar de oração.
Ou é dentro de uma situação onde você ainda está com os vergões dos açoites no lombo? O que eu faço para acessar? Você espera aí, que deixa eu curar os meus sofrimentos aqui, porque depois eu compartilho do Evangelho para você. Não, irmãos. O crente, ele sabe da sua responsabilidade e a sua ação missional ou missionária será intencional, planejada, mesmo quando ele está passando por sofrimento. O seu sofrimento não é um álibi para não falar do amor de Deus. Por mais que os vergões ainda estejam sangrando, por mais que o coração ainda esteja sangrando com o seu sofrimento, com a enfermidade que você descobriu, com a perda de um ente querido, com um problema financeiro, ou talvez no seu trabalho, isso não te isenta, porque o trabalho missional é intencional, e cada situação te traz oportunidades para falar do amor de Deus. É interessante o registro de Lucas, que eles pregam toda a palavra de Deus. Observe mais uma vez aqui, o verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Primeiro eles pregam a palavra. Aí vem o verso 33. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Depois foi tratado os ferimentos dos missionários. Nem o nosso sofrimento, irmãos, é álibi para deixarmos de falar do amor de Deus, de modo intencional. Capítulo 17, versos 1 e 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia o quê? Uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o quê? Segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Aí expondo e tudo mais, o que é necessário a respeito de Cristo. Mas veja, intencionalmente Paulo foi para Tessalônica e permaneceu ali algumas semanas, e por 3 sábados consecutivos, ele ia para a sinagoga justamente para provar que Cristo era o Messias. Intencionalmente. Nós, como agentes dentro desse método que Deus separou para levar a mensagem do Evangelho às pessoas, irmãos, precisamos planejar situações intencionais. Porque é nessas situações que nós teremos as oportunidades de compartilhar o Evangelho. É convidando pessoas para vir à sua casa ou indo visitá-las. É participando da reunião familiar, onde a maioria dos seus parentes não são crentes. Não para envergonhar o nome santíssimo de Deus entre os ímpios, mas para proclamar as verdades de Deus a eles. Pode ser que depois até as pessoas não queiram mais te receber em casa. Mas pelo menos intencionalmente você teve uma oportunidade de falar do amor de Deus para elas. E se Deus abrir o entendimento delas, aí certamente elas vão te procurar para aprender mais sobre Jesus. Irmãos, é justamente no processo intencional que nós teremos as maiores oportunidades de compartilhar o Evangelho de Cristo. É com o meu companheiro de trabalho que vai passar ali comigo 8 horas por dia, fazendo as atividades. É o meu motorista, o meu entregador, que vamos passar dias viajando juntos. É com o frentista do posto, que você sempre abastece com ele, que você pergunta o nome, pergunta se ele é casado, se ele tem filhos, você pergunta a respeito da família dele, que a cada vez que você vai lá abastecer, ele te dá uma informação, aí você fala assim, eu vou orar por você. E dali a pouco ele já começa a falar, viu, você está orando ainda por mim? Estou. Oro pelo meu filho, está doente. Como chama seu filho? Tá ótimo. Você vai criando vínculos intencionalmente. Porque essa pessoa, depois que ela colocar confiança em você, ela vai estar pronta para ouvir
da verdade que você tem para dizer para ela. Era assim que os apóstolos faziam, é assim que os missionários fazem, é assim que a igreja deve fazer. Capítulo 17 ainda, verso 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na onde? Na praça. Quando? Todos os dias, entre os que se encontravam ali. Verso 19. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Ele vai para a praça todo dia apresentar o evangelho, e isso acaba gerando uma curiosidade entre os filósofos daquela cidade. E eles então resolvem levá-los a um lugar mais amplo, específico para os debates filosóficos, para ouvi-lo. Olha que grande oportunidade que acabou trazendo. E Paulo vai ali e prega o evangelho para eles. Na sinagoga, nas praças, todos os dias, depois em lugares específicos, depois na escola, e assim por diante. Capítulo 17 ainda, verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele aproveita a oportunidade que dá. E agora ele não fala só a um ou outro que aparecia, mas ele fala a praticamente todos os homens pensadores da cidade. Olha que situação maravilhosa para você influenciar uma comunidade inteira. Às vezes nós temos a oportunidade, irmãos, dentro do nosso trabalho, às vezes como comunicadores, como professores. Hoje nós temos, por exemplo, uma igreja que foi plantada pela agência missionária, né, a Ampli, lá na cidade de Pitangueiras, fruto de um trabalho intencional. Nós estávamos no ano de 2017, o ano que se comemorou os 500 anos da Reforma Protestante. A cidade não tinha nenhuma igreja presbiteriana, nenhuma igreja reformada. O que a Ampli fez? Através das ofertas que os parceiros davam. Fomos até a cidade, alugamos um anfiteatro de uma escola. Contratamos propaganda volante, fizemos cartazes e praticamente convidamos a cidade inteira. Por um mês inteiro. Convidamos os professores da rede pública, convidamos os professores das escolas particulares e convocamos os crentes da região para fazer uma panfletagem no dia do evento. E tivemos ali representantes de quase todas as igrejas do nosso presbitério na época. E aí depois foi dada uma palestra sobre a Reforma Protestante. Não tinha nada religioso envolvido na convocação e no convite. Nem o símbolo da igreja havia sido colocado no panfleto. Foi colocado até pela arte, né? Quem fez foi o Luizinho lá de Jabuticabal, de modo subliminar, né? Uma parte da sarça como marca d'água no fundo lá, para quem se porventura conhecesse a sarça saberia que era da igreja presbiteriana. Mas nós não colocamos o nome da igreja. E aí naquele dia, irmãos, algumas pessoas da cidade foram a essa palestra histórica. Apresentamos a palestra histórica e como conclusão dessa palestra apresentamos o poder transformador de Deus na história por meio da Reforma Protestante. E falamos do Evangelho da Graça. E estava ali no meio daquelas pessoas
um grupo de jovens com o seu pastor, que depois veio a passar por todo um processo de discipulado, de preparação, foi ordenado pastor, ou recebido como pastor presbiteriano, que é o reverendo Osmar Siqueira, que está lá agora com a igreja presbiteriana de Pitangueiras. O Senhor abriu o entendimento para aqueles irmãos a respeito da verdadeira fé, e hoje nós temos uma igreja reformada na cidade. Fruto do quê? De uma ação intencional e planejada. É assim que Deus também nos direciona. Veja ainda, capítulo 18, verso 4. Mais uma vez a prática deles. E todos os sábados discorria na onde? Na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versos 7 e 8. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Títio Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Veja, ele foi na sinagoga e foi na casa do responsável pela sinagoga. Ia de casa em casa, nas praças, nas escolas, nos anfiteatros, em todo lugar, lugares de oração. Essa era a estratégia de ação intencional e planejada. Verso 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo. Estamos falando aqui de Apolo. Tomaram Apolo consigo e com mais exatidão lhe expuseram o quê? O caminho de Deus. Apolo era um pregador, mas que só conhecia o batismo de João, o batismo de imersão e o batismo de lavagem de pecado. Ele não conhecia o batismo que Jesus havia instituído, que substituiu a circuncisão como sinal da aliança e da purificação, como nós vimos hoje em Ezequiel, né? Aspergirei sobre vós de água pura, colocarei sobre vós o meu espírito, que é aquilo que simboliza no batismo que nós aplicamos como batismo de aspersão, essa purificação de água pura e o enchimento do Espírito Santo, a mudança do coração de pedra para o coração de carne. É isso que o batismo instituído por Jesus representa. Por isso há uma distinção entre o batismo de João Batista, por imersão, lavagem de pecado, para o batismo de Jesus, que é sinal da aliança e que substituiu a circuncisão e que nos coloca agora debaixo do pacto com Deus. Tá? Apolo era um pregador que só conhecia o batismo de imersão. E ele pregava ousadamente a respeito de Cristo, mas não conhecia o batismo de Jesus. Então, Áquila e Priscila, de um modo intencional e planejado, chega para Apolo: Apolo, vem cá, eu preciso conversar com você. E expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Nesse trabalho missionário, irmãos, nós vamos ter que trazer pessoas para perto de nós, intencionalmente, e formar liderança, ensinar com mais exatidão o caminho de Deus. E essa é uma tarefa da igreja. Quando nós fazemos cursos, quando nós fazemos congressos, não é para encher linguiça. É de modo intencional trazer você para aprender um pouco mais com exatidão o caminho de Deus, para que você seja um instrumento usado. E muitas vezes nós vemos as pessoas perdendo a oportunidade de aprender mais do Senhor. Deixa, para não perder o costume, né? Puxar a sua orelha. A mocidade preparou por meses um congresso. Levantou recursos próprios para trazer um pregador, custear a vinda dele, a manutenção dele aqui. Ensaiou por semanas, organizou por tempo uma atividade.
para abençoar a igreja. E eu me pergunto, onde estava a igreja? Ah, programa de jovem. Irmão, se você não está atento a glorificar o Senhor em todas as coisas, e eu ainda pedi com carinho por vocês. Irmãos, venham apoiar o trabalho dos nossos jovens. Como um pai pedindo para o irmão mais velho, fala, ó, cuida do seu irmão mais novo, dá uma animada no cara. Ele vai fazer uma apresentaçãozinha na escola, vamos levar a família toda lá para dar um apoio pro caçula. Mas tem muita coisa, pastor. Não dá. Falta a sua intenção e depois parece que a gente tem prazer em ver os irmãos caindo ou se desviando da igreja. Ah, tá vendo? Os jovens desanimaram, saíram tudo da igreja. Ó. Que apoio que você deu como irmão mais velho? A igreja precisa despertar, irmãos. A gente está entrando nos mesmos e velhos costumes. Nós saímos do Egito, mas o fermento veio com a gente. E é preciso de pães asmos, é preciso retirar o fermento. Aquele que entende o que Deus realmente fez por ele, é inconcebível que essa pessoa não viva mais para a glória do Senhor. É impossível. E que de modo intencional organize a sua agenda, organize o seu trabalho, organize até mesmo os seus ganhos, para poder abençoar mais e mais a causa do Senhor, irmãos. Por isso que se chama corpo. Nós somos um corpo. E parece que esse corpo teve um AVC. Uma paralisia de uma parte dela, uma parte que, sei lá, a gente só arrasta. Não serve para nada. Não produz nada, não age nada, não indica nada. Metade da boca não fala nada. Precisamos despertar, irmãos. Nós estamos perdendo os nossos filhos para o mundo. Nós estamos perdendo as nossas crianças. E não pense você que pelo fato de eles estarem na igreja, eles estão blindados, eles estão protegidos. Não estão, infelizmente não estão. Os meus filhos não estão. Os seus também não. Se nós não tivermos a intenção de nos consagrarmos mais ao Senhor e consagrar nossa família ao Senhor, nós vamos ver os nossos filhos se perdendo debaixo do nosso nariz. Ter a intenção de ensiná-los a respeito do amor a Deus, de ensiná-los a respeito do amor ao culto a Deus. De pôr as prioridades. Missão são ações, ou missões são ações intencionais e planejadas. Capítulo 19, verso 8. Durante quanto tempo? 3 meses. Paulo, qual que é a expressão que vem na sequência aí? Frequentou a sinagoga. Por quanto tempo, irmãos? 3 meses. Onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Algo intencional. 3 meses. Frequentando determinado lugar, com o objetivo de dissertar e com o objetivo de falar ousadamente, persuadindo a respeito do reino de Deus. Havia uma intenção em todas as obras missionárias. Verso 17. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes em Éfeso.
E veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Que situação é essa que trata aqui, capítulo 19, verso 17? O fato de que Paulo expulsou, né, alguns espíritos malignos. E o fato de que esses espíritos vieram para os filhos de uns judeus aqui que resolveram querer dar uma de expulsar esses demônios, né? Dá uma relembrada aqui comigo, verso 13, ó. No verso 12 diz que Paulo curava as pessoas, inclusive com seu avental. E alguns judeus, verso 13, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, os 7 no caso, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Veja, a ação miraculosa de Paulo conduziu alguns espertalhões a se aproveitar da situação, mas esse espírito aí, essa pessoa possuída desse espírito vai e bate nesses caras, e eles fogem, e aí o verso que nós lemos, essa situação gerou uma comoção nos habitantes de Éfeso, e todos começaram a procurar conhecer a respeito de Jesus. Irmãos, dentro dessas ações intencionais e planejadas, vão acontecer desdobramentos que não são intencionais, mas que vão servir para o progresso do Evangelho, para o avanço da pregação do Evangelho. Às vezes nós intencionalmente vamos a determinado lugar pregar o Evangelho e lá acontece determinada coisa, e aí dentro dessa situação que nós não planejamos, acaba acontecendo uma oportunidade para que o nome de Jesus ainda seja mais e mais engrandecido. Por isso a consagração, o fato de estar sensível à ação do Espírito Santo também precisa estar aqui dentro desse planejamento intencional nosso. Atos 20, verso 20. Caminhando aí para o final dos nossos textos. Atos capítulo 20. Paulo conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele vai dizer assim, 20:20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar do quê? Publicamente e também como? De casa em casa. Paulo tinha a ação intencional de reunir as pessoas para ensinar, mas também ia de casa em casa. Capítulo 26, verso 20. Nós temos aqui 20 nos dizendo assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo faz aqui um resumo, né, diante do seu discurso perante o rei Agripa, do seu planejamento em pregar o Evangelho. Ele começa na sua própria cidade. Depois que ele se converte, ele volta para Tarso, no caminho para Damasco mesmo, ele já começa a falar a respeito do Senhor. Depois foi levado para Jerusalém. Aí depois Barnabé o conduz para Antioquia. Ou seja, houve todo um procedimento e um planejamento para que Paulo pregasse o Evangelho por toda a região da Judéia e também aos gentios. O Espírito Santo foi dirigindo, sim, fechando portas em alguns momentos, abrindo outras, mas havia uma intenção de Paulo em ser um pregador e um proclamador da verdade. Capítulo 28, verso 23.
Paulo já está em Roma, e havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na onde? Na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Ele recebe um grande número de pessoas aonde mesmo? Na sua casa. Veja ainda para terminar o verso 30 e o verso 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa. Ele estava em prisão domiciliar, né? Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando ele foi impedido de ir e vir, ele usa a sua prisão domiciliar como um planejamento intencional para receber as pessoas. Para quê? Para fazer churrasco e falar mal da vida alheia. Foi isso? Não, para pregar e ensinar a respeito do Senhor Jesus. Desse modo, irmãos, nós vemos que no livro de Atos, missões são ações, de fato, direcionadas pelo Espírito Santo, que é o executor da obra, em fidelidade às Sagradas Escrituras, que é o meio que Deus usa, o método que Deus usa, porém são ações intencionais e planejadas. Deus vai direcionar essas ações, obviamente, confirmando ou não, abrindo ou fechando portas, mas eles intencionalmente observavam os lugares. Olha, ali tem um lugar que parece que as pessoas se reúnem, e nós vamos lá então para falar de Jesus. Nós vamos na praça, nós vamos receber essas pessoas em casa, nós vamos de casa em casa, nós vamos marcar um evento na escola, nós vamos alugar um anfiteatro. Ou seja, são todas ações intencionais e planejadas. Nesse sentido, então, irmãos, a obra missionária é por onde nós formos. Na igreja, nas praças, de casa em casa, em nossa própria residência, em locais públicos ou alugados, por caminhos desertos, como é o caso de Filipe, ou no meio da multidão, como a pregação de Pedro. Entre os judeus ou entre os gentios, organizando viagens missionárias, formando liderança, fazendo como Áquila e Priscila, né, com Apolo, elegendo oficiais, como a palavra de Deus também ensina, que eles foram formando igrejas e ensinavam que eles elegessem presbíteros e diáconos, angariando recursos e aplicando-os de modo correto, capacitando e preparando os crentes, expondo com exatidão e precisão a respeito de Jesus e do caminho de Deus. Atos, em grego, significa praxis ou prática, atos. Então, nós vemos que o próprio livro de Atos nos conduz a sermos instrumentos na obra missionária. A ideia é que paremos de ser estudiosos de missões e sejamos agora, de fato, missionários. Coloquemos em prática. O livro de Atos não foi encerrado, não tem uma conclusão, porque a obra de evangelização e missionária continua. Alguém já disse, né, que nós estamos escrevendo os capítulos sequenciais aqui de Atos. O capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31, porque é um livro histórico, então nós estamos fazendo parte ainda dessa história, mesmo que não registrada aqui, mas a nossa existência faz parte desse ato, que é de levar o Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Deixemos, portanto, de ser servidos, só recebendo instrução, e passemos agora a servir, pregando e anunciando o Evangelho.
Pastor, como que eu posso fazer isso? Vamos lá para algumas aplicações aí práticas, né? Então, assuma primeiro o compromisso de ser um missionário, como discípulo. Não necessariamente alguém que tem que ser enviado para fora, mas aqui, nós já temos falado, a igreja não precisa de membros, a igreja precisa de discípulos. Porque se tivermos discípulos, irmãos, as coisas vão acontecer naturalmente. O discípulo faz, o membro só recebe. O membro se preocupa em apenas ser servido. O discípulo aprende que se o Senhor serviu, ele então mais ainda. Você precisa ser um discípulo para fazer discípulo. Então assuma esse compromisso. O que eu posso fazer? Primeiro, seja frequente e atuante na igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara. É aqui que Deus tem te instruído, é aqui que Deus tem te ensinado, é aqui que Deus tem derramado bênção na sua vida. Então, glorifique a esse Deus, servindo Ele aqui. Procure o seu dom, aquilo que o Espírito Santo te capacitou. Se envolva com a obra do Senhor. Atue, né? E apoie os trabalhos que estão sendo realizados. Como missionário, fale de Jesus para as pessoas próximas. Você tem vizinhos próximos, você tem amigos próximos, você tem parentes, você tem pessoas no seu convívio que muitas vezes você nunca intencionalmente falou do amor de Deus para elas. E talvez elas sejam tão ímpias que você fala assim, fulano não tem jeito, você falar para ele, ele vai dar risada. Você não é o Espírito Santo, meu amigo. Pode ser que ele até dê risada mesmo, mas pode ser que você seja surpreendido com o toque do Espírito Santo na vida do cara, em vez dele rir, ele se prostre diante de Jesus. Porque é o Senhor que abre o entendimento a respeito da palavra. Seja tão somente fiel. Convide pessoas para vir à Igreja Presbiteriana Reformada. Tem hora que nós negligenciamos até um convite, irmãos. É incrível quando você vai numa manicure, você gosta, você faz o quê? Você fala, nossa, a pessoa fala, nossa, sua unha está tão bonita. Aí você fala, nossa, achei uma manicure fantástica. Coisa maravilhosa. Nunca arrancou um bife. Aí você fala para todo mundo. Isso em qualquer outra situação. Você chega alguém, convida alguém na sua casa lá, você faz determinada coisa lá, nossa, mas que macarrão gostoso. Eu compro assim, assim, assado. É produto artesanal, a fulana, assim, você indica. Tudo que é bom para você, você faz propaganda. Agora, a melhor coisa que aconteceu na sua vida, que é Jesus mudar a sua história, nem o convite você faz. Se há um lugar onde se prega a verdade, fale a respeito desse lugar. Irmãos, a perspectiva da Igreja Presbiteriana Reformada não é ser mais uma igreja. Porque a cada esquina tem uma. Mas é ser uma igreja que glorifica ao Senhor em fidelidade à pregação, em uma pregação expositiva. Nada de alegoria, historinha para o cara sair daqui feliz, como se ele estivesse assistindo o programa do Silvio Santos. Vida com Deus é um lugar que procura conduzir as pessoas a entender sobre o Evangelho. E se isso é bom para você, você pode, no mínimo, compartilhar isso com quem está perto de você. Receba pessoas em sua casa para discipulado, usando o material que nós temos disponível para você aí, que é o material de catecúmenos. Pastor, não sei nem por onde começar. Pega o material e siga. Se tiver dúvida, marque comigo. A gente tira a dúvida. É autoexplicativo. São 9 encontros apenas. Vou pegar aqui um exemplo clássico, claro para você, né? Permita aqui, o André. O André é fruto de um trabalho de discipulado na casa. O Léo e a Carol abriram a casa deles para receber o André. Que dia que você ia lá?
segunda-feira à noite. Foi quanto tempo que você ficou lá? 12 aulas. 12 semanas, irmãos. Você fala assim, meu Deus, 12 semanas recebendo gente em casa, não aguento, pastor. É intencional, cara. Você acorda mais cedo, no caso do Léo e da Carol lá, para limpar os cachorros, tem 312 cachorros lá. Fala, não, eu já tenho muito trabalho, que tem muito cachorro, tem isso, tem aquilo, eu não vou receber mais um cara 12 semanas na minha casa, toda segunda-feira. Perdi a segunda-feira. Na perspectiva daquele que não tem a ideia do trabalho intencional. Agora, foram 12 semanas essenciais para que o André entendesse a respeito do amor de Deus pela vida dele. E foi batizado agora recentemente, está aí. Com a expectativa desse novo coração para viver, sabe-se lá Deus ainda o que Deus vai fazer na vida dele. E ainda vai usar o instrumento talvez dele para que ele possa fazer intencionalmente esse discipulado com outros. Porque é discípulo fazendo discípulo. Ah, pastor, mas o pessoal, minha casa é tão limpinha. Vou chamar a gente em casa, vem com aqueles pés sujos. Você vai para o inferno com a sua casa limpa, hein? Ai, pastor, mas aí eu vou gastar mais, porque sempre tem que oferecer alguma coisa. Meu amigo, você não precisa oferecer água com bolacha de água e sal. Não tem problema. Porque o alimento maior que você vai oferecer é as Escrituras. Não precisa se preocupar com isso. Mas intencionalmente, faça isso. Eu chamo de acolhimento, né? Eu chego para a Clarissa lá e falo, essa semana nós temos 2 acolhimentos. Que é quando eu levo pessoas para casa. E aí vamos lá, de um modo informal, às vezes comendo alguma coisa. A gente compartilha do Evangelho. Se tem filhos, leva, e os nossos filhos também, de modo informal. Mas para compartilhar o Evangelho de modo intencional. Não estão aqui hoje, né? Estão num processo ainda até de mudança, mas um exemplo disso, para que você entenda, né? O Jefferson e a Tati. O Jefferson, nós tivemos a oportunidade de convidá-lo para estar em casa. Algumas vezes. E nesse momento, tirar dúvidas sobre a palavra de Deus para ele. A Tati orando do lado, o irmão dele orando do outro, e nós intencionalmente tirando dúvidas dele. E Deus abre o entendimento, irmãos. Mas exige ação intencional. Abra a sua casa para a glória de Deus. Compartilhe sobre os estudos e as programações da igreja. Nós temos material disponível nas redes sociais, no site da igreja. Compartilhe. Temos aqueles pensamentos que eu mando, né? Pelo menos umas 4, 5 vezes por semana. Pastor, mas eu vou ficar compartilhando, isso vai ficar chato. Então não compartilhe no grupo, igual todo mundo faz, porque realmente fica chato. Mas convide a pessoa, fala, eu quero compartilhar contigo um texto hoje. Pensa nesse texto aqui. Ontem, intencionalmente, nós saímos aqui no bairro convidando as pessoas para conhecer a igreja, ou no culto de ontem, ou em qualquer outro momento. Irmãos, as pessoas estão precisando dessa postura intencional nossa. Fui num boteco ali. Você vai no boteco, os caras estão bebendo. Rapaz. Você vai no boteco, vou no boteco. Intencionalmente eu fui ao boteco. Tinha uns 20 homens lá, sem fazer nada. Falando de jogo, falando não sei o quê. E eu intencionalmente cheguei e chamei a atenção de todos. Olá, pessoal, quero sua atenção só um instantezinho. Sei que você está aí, eles estão comendo lá amendoim, estão comendo, alimentando um pouquinho o físico aí, mas eu quero trazer um alimento para a sua alma. Os bebês tudo parou, olhou para mim. O cara da sinuca parou, guardou o taco. Falei, de duas uma, ou ele me dá uma tacada, ou ele vai ouvir. Nós vamos falar para vocês a respeito do Evangelho. Vocês sabem qual que é o Evangelho? Aí um já fala, então, nós temos uma igreja aqui, no final dessa rua, que prega o Evangelho. Eu sei que hoje você está aqui, mas um dia que você sentiu o desejo de conhecer um pouquinho mais desse Evangelho, vá lá nos fazer uma visita. Eu sou o pastor da igreja.
Entreguei lá o folheto convidando, dando o endereço da igreja para todos eles. Dobraram, põe. Depois, na hora que eu tiver ação, ele vai ver aquele papel, vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? Um anjo me trouxe. Intencionalmente. Intencionalmente os jovens foram de casa em casa. Ah, pastor, quantos vieram ontem? Não sei, então eu acho que ninguém. Mas pode vir hoje, pode vir daqui um mês. Teve uma que nós convidamos 2 vezes. Eu parado no semáforo, entregando, convidando as pessoas, entreguei para uma moça. Aí a moça, peguei justamente no sentido aqui do bairro, que eu imaginei que morasse por aqui. Entreguei para várias pessoas, aí depois voltando para casa, também fui entregando de comércio em comércio. Aí parei numa manicure. Quem estava na manicure? A moça que eu entreguei no semáforo. Falei, ó, 2 vezes, mesmo convite. Ó, você abre seu olho, hein? Deus, não, já te entreguei lá agora no manicure, você abre seu olho, hein? Deus está querendo fazer algo na sua vida, hein? A moça talou um zoião assim, intencionalmente, irmãos. Nós temos que confiar que o Senhor faça a obra, mas a gente tem que se colocar à disposição disso. Distribua Bíblias, literaturas evangélicas para as pessoas não crentes. Ah, vai aniversário da amiga de trabalho. Tem crente que vai lá e compra Paulo Coelho e dá. Ah, um livro de autoajuda, Augusto Cury. Para com isso, meu amigo. Aproveita a oportunidade. Pode ser que ela nunca leia, mas um dia ela vai ler, ou então o filho dela um dia vai ler. Use as oportunidades. Faça oferta para missões e para a manutenção da igreja. Trabalhe num departamento específico da igreja, segundo o dom que Deus te deu. Haja de modo que plantemos outras igrejas. Ore diariamente pela igreja, pelos missionários. Busque a restauração do ardor missionário no seu coração. Invista os recursos financeiros de Deus na obra missionária. Priorize o que é prioridade de Deus. Seja um discípulo e não apenas um membro de igreja. Missões são ações intencionais e planejadas. Comece a planejar e Deus vai certamente te usar ainda mais para a honra e glória dele. Alguma pergunta, irmãos? Algum texto que porventura não tenha ficado muito claro? Mas veja, dentro desse planejamento dos apóstolos, todos os lugares, em todo o tempo, por quanto tempo for necessário, era utilizado de modo intencional. Paulo fica 3 meses, 3 semanas no lugar, 3 meses no outro, 2 anos no outro, tudo intencional, com o objetivo de ensinar. Chamando pessoas para sua própria casa, indo de casa em casa, ensinando publicamente, na escola, no anfiteatro, no rio, lá no pesqueiro, né? Todo lugar. É lugar para você glorificar a Deus e de modo intencional anunciar as boas novas do Evangelho. Perguntas, irmãos? Então eu tenho uma para você. Já que não há pergunta para mim, tem uma para você. O que você pode fazer para, de modo intencional e planejado, glorificar mais o Senhor? Que Deus não dê sossego ao seu coração até você responder essa resposta para você mesmo. O que eu posso fazer de modo intencional e planejado para glorificar mais o meu Deus?